Congresso volta do recesso com pautas incômodas ao STF. Olha, agora a gente vai ver se o nosso Congresso ainda tem uns 10 centavos de dignidade, né? Quem vem acompanhando tem visto aí as últimas ações. Na verdade, ultimamente as ações elas são unilaterais, né? Eu digo unilaterais porque elas só atingem um espectro da política. Eu já falei muito aqui, já repeti muito isso aqui. Você tem ações de 2018 paradas, você tem ações de 2017, 2015 paradas lá no Supremo Tribunal Federal, que envolve deputados que já vai no segundo ou terceiro mandato. E as ações que caçariam o mandato dele lá atrás, o mandato de 2014, o mandato de 2011, melhor, 2010, né, ou no caso 2011, que é quando ele assumiu, estão paradas lá ainda. Não andaram. Já vai no terceiro, quarto mandato e absolutamente nada. E aí você olha, ultimamente, o Supremo Tribunal Federal, ele tem avançado contra um lado da política. O lado conservador, mais precisamente. Nós temos visto invasões de gabinetes pela Polícia Federal. Eu falo invasão, gente. Mesmo com a autorização do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, tem sido absurdas as motivações. Existe uma garantia na Constituição da inviolabilidade do parlamentar. Você pega, por exemplo, em 2019, quando houve aquele vazamento a Vaza Jato do The Intercept, com mensagens que foram adulteradas, a gente trouxe aqui, inclusive mostrando a própria mensagem publicada pelo The Intercept, no próprio, deles lá, a gente mostrando que a mensagem que estava em cima marcava um tempo anterior, ou melhor, posterior à mensagem que estava embaixo, a resposta. É como se a mensagem a pergunta tivesse sido feita depois da resposta. Primeiro se dá a resposta, né? Outra, com diferença de 1 segundo entre a pergunta e a resposta. Impossível isso acontecer. Ou nome de procuradores e de promotores, que foram acusados de ter conversa, tal, que colocava lá o nome da pessoa e depois se descobria que naquela data e naquela época a pessoa nem promotor ou procurador era e estava lotada em outro lugar com outro cargo. E aí se alterava o nome ou parte do nome. Enfim, todas essas coisas. E aí, o que aconteceu? A polícia, houve a investigação. No entanto, teve um problema. Não puderam acessar os computadores do Glenn Greenwald porque ele era casado, era companheiro ali do David Miranda. E por conta disso, tudo estava no apartamento funcional do David Miranda. E segundo a Constituição, a PF não poderia acessar lá. Foram até o Supremo não permitiu. Você tem aí tantos elementos. Só que, claro, a gente sabe que todos esses elementos foram criados para dar margem ao que a gente viu em final de 2019, a forçada mudança do Supremo sobre a prisão em segunda instância, a descondenação de Lula, as anulações dos processos, tudo isso aí a gente já sabe que isso foi um esquema, né? Por isso, mas foi respeitado. E o cara nem parlamentar era. No entanto, agora, parlamentares estão tendo seus gabinetes invadidos por causa de um print de WhatsApp. O caso do Ramagem, por exemplo. A conversa que foi usada contra o Ramagem, a conversa é uma conversa de quando ele nem era da ABIN. Ele não estava na ABIN aquela conversa. Para vocês terem ideia de como o negócio é, né? A foto que foi usada, relacionada ali ao Carlos Jordi, era de 2019, da posse de Bolsonaro. Olha, para vocês verem, né? Comprovada, adulterada, enfim, mas você viu a PF voltando? Não volta. Mas isso são elementos básicos que eles usam. Quer dizer, você vê como o negócio está esculhambado. Então, essa agora, o retorno do Congresso agora vai mirar, pelo menos em princípio, parece que vai mirar
pautas relacionadas aos excessos cometidos pelo Supremo. É o que a gente vai ver nessa matéria. Por isso que eu falei para vocês no início que a gente vai ver se ainda restou um pouquinho de dignidade do nosso Congresso. E o Congresso literalmente já está esculhambado. O Congresso já não tem mais moral. Hoje, quem determina o que pode e o que não pode no Brasil é o Supremo. Se o Congresso aprova uma lei e o Supremo compreende que aquela lei não é válida, se derruba a lei. Se o Congresso aprova um projeto, o presidente veta e o Congresso derruba o veto. Se o Congresso entender hoje que aquela ação não é válida, o Supremo decide aquilo ali. Ou seja, você observa que é como se o Supremo Tribunal Federal, que não foi escolhido pelo povo, fosse a última palavra em tudo o que parlamentares escolhidos pelo povo decidem. E não era para ser assim. O papel do Congresso jamais, do Supremo, jamais deveria ser se envolver nas questões políticas. Pelo contrário, se a gente olhar pela lógica, olhando nessa lógica, na lógica do papel do Congresso, o Congresso o que ele faz? Ele legisla, ele cria leis. Qual é o papel do Supremo? O papel do Supremo é fazer com que as leis que foram criadas pelo Congresso e aprovadas devidamente sejam cumpridas. Não questioná-las. Não dizer se elas podem ou não podem. Não é o papel deles. O papel deles é fazê-las cumprir, uma vez aprovado. Então, a gente está vendo uma inversão de valores. O Congresso cria e o Supremo decide se é válido ou não. É isso que a gente está vivendo no Brasil. Isso se aplica até na questão do Executivo. Com Bolsonaro, a gente viu muitas ações de Bolsonaro, presidente da República, eleito para tal função, tendo suas decisões questionadas, decisões essas garantidas pela Constituição. E que hoje as mesmas decisões se repetem com Lula, só que com um diferencial. No caso do Lula, existem os crimes apontados a Bolsonaro que não existiram. E hoje a gente vê os crimes sendo cometidos, os mesmos crimes foram apontados a Bolsonaro, hoje sendo cometidos com Lula abertamente, e a inércia do mesmo Supremo. 2 pesos, 13 medidas. E aí entra o Congresso agora, e é a última chance, gente. Eu falo para vocês, se o Congresso deixar passar essa oportunidade que eles têm agora, eles não vão se ajoelhar mais, porque ajoelhados eles já estão. Eles vão se prostrar de joelhos e com a cara no chão, nos pés do Supremo, deixando de exercer o papel que eles têm, que é o papel de legislar. Isso eles não estão mais fazendo. Não estão. É a última oportunidade que eles têm para se redimirem, não com o povo apenas, mas recuperarem um pouco do papel que lhes é cabido. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Seja você um patrocinador do nosso canal, seja você um apoiador, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. O seu comentário aqui ganha voz. No final da descrição, você vai encontrar o nosso link do Twitter, onde a gente deixa ali todas as nossas matérias. Quem está acompanhando a gente no Twitter não perde nada, tá? E também você pode encontrar a gente pelo buscador, digitando lá @BrasilNoticia83. Um detalhe, gente, eu não sou contra o Supremo, pelo contrário. Eu sou a favor que o Supremo volte a ser Supremo Tribunal Federal. Que ele volte a praticar o que lhe é de devido. Porque hoje, o que a gente mais vê é assim, tal decisão de acordo com o Supremo, de acordo com decisão do Supremo, de acordo com o regimento do Supremo, baseada numa decisão do Supremo. Não é mais sobre a Constituição que a gente fala hoje. Tudo é baseado de acordo com uma decisão. Ah, porque o ministro fulano de tal, em tal, tomou essa decisão e baseado nessa decisão, a gente vai tomar essa decisão. Quando, na verdade, todas as cortes, instâncias primeira a última instância, elas deveriam se basear na Constituição e no Código de Leis. Não se basear em decisões do Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal fosse a Constituição. Mas esperamos que a nossa justiça, o nosso Supremo volte um dia a recuperar o seu papel de fato, ou melhor, a retomar o seu papel de fato, que é uma instituição importante. Bom, depois do período de recesso, o retorno das sessões legislativas na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal será nesta semana, e os próximos passos dos parlamentares podem refletir na atuação do Supremo Tribunal Federal, STF. Em 2024, duas pautas incômodas à Corte têm chance de avançar. A primeira delas institui mandatos mais curtos aos ministros da Corte, e a outra impõe limites às suas decisões monocráticas. Aí vem uma pergunta, né? O Supremo está muito incomodado com essas alterações. Agora você vê que coisa interessante. O Executivo, quando tem alterações, como as pautas da reeleição. Lá atrás, né, no Fernando Henrique Cardoso, foi feita a alteração para a reeleição. Agora tem uma outra proposta para acabar com a reeleição e aumentar um mandato, né? Um ano em cada mandato para executivo, executivo federal, governo estadual e municipal. Essas instâncias estão sujeitas às decisões do Congresso. A grande pergunta é, por que o Supremo não pode estar? Porque o Supremo está reclamando, os ministros estão reclamando dessas pautas aqui que estão no Congresso. Por que só o Supremo não pode ser Por que o Supremo não pode ser subordinado à legislação do Congresso? Todo mundo é. E aí isso faz a gente pensar, peraí, uma corte que não foi escolhida, popularmente dizendo, né, pelo povo, mas se dá poderes a si mesmo e não aceita o que é legislado, alguma coisa tem de errado. Entre as pautas anti-STF que devem entrar em discussão nas casas está a proposta de emenda à Constituição, PEC 8/2021, que limita as decisões monocráticas dos juízes do Supremo e de outros tribunais superiores. O texto teve aprovação em novembro ao receber o apoio de 52 senadores, 3 a mais que o necessário para sua aprovação. Ele já foi encaminhado à Câmara e aguarda a apreciação dos deputados. Não andou ainda porque Lira está se mantendo muito comedido ali, né? Apesar de que é bom lembrar que Gilmar Mendes ajudou, deu uma forcinha para Lira, né? Na questão daquela investigação sobre a robótica, né? Anulou muita coisa, extinguiu muita coisa, então Lira, entre aspas, deve ao Supremo, e esse é o nosso grande problema. O Poder Legislativo também pode aprovar uma proposta que exigiria a sua autorização para o cumprimento de medidas judiciais do Supremo contra parlamentares em exercício, como ordens de busca e apreensão. Operações desse tipo com autorização do STF foram deflagradas em janeiro pela Polícia Federal, PF. Os alvos foram os deputados federais Carlos Jorge e Alexandre Ramagem, ambos do PL, olha só. Outro assunto que pode ganhar espaço nas casas do Legislativo é a delimitação de mandatos para ministros do STF. Segundo a legislação atual, o tempo deles na corte segue até a aposentadoria, o que dá a eles uma certa tranquilidade para fazer o que quiser. Isso não é bom. A aposentadoria compulsória aos 75 anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, assume o papel de principal defensor do tempo de carreira mais curto para os juízes da corte. Pacheco afirmou em entrevistas que tal medida daria estabilidade jurídica para a jurisprudência no país. Este é o momento de iniciarmos a discussão no Senado e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no STF, além da fixação de mandatos na Suprema Corte, declarou Rodrigo Pacheco durante entrevista coletiva. Isso já é aplicado em outros países do mundo e defendido em diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do STF. Presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, é contra a proposta. Claro que ele é contra. Teve a benesse, quer dizer, é melhor você manter quem lhe ajuda lá em cima do que você alternar e não saber quem é que vai entrar, se vai ajudar ou se não vai, né? Aí a matéria. Agora vamos torcer que o Congresso tenha o mínimo de dignidade aí, pelo menos nisso. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Congresso, gente, não agir, daqui uns dias o nosso Congresso será igual ao Congresso de Cuba. Eu achei bonitinho outro dia o Guilherme de Bulo falando que 60% do parlamento cubano é feito de mulheres. A grande pergunta que eu faço é, funciona o Congresso de Cuba? Não funciona. Ele tem 60% de mulheres, mas o Congresso não decide nada.
O parlamento de Cuba, ele existe, mas não funciona. Quem decide tudo é o Miguel Cannon Dias, ou Cannon Dias, sei lá como é que se chama. Comentários pra gente finalizar. Edneide Andrade. E quem vai pagar a conta? Comentou ela no vídeo. Governo suspende lançamento do Voa Brasil. Obviamente nós, né, Edneide? E é prego batido, ponta virada, né? Aqui é uma jogada, é uma forma deles arrancarem dinheiro sem o povo perceber. Eles criam um benefício, que é esse Voa Brasil, vão tirar esse dinheiro de outro lugar e é nessa de tirar dinheiro do outro lugar que é onde entra muito mais do que o necessário e acaba indo parar, você sabe, no bolso de quem, né? Ou nos bolsos de quem. Bom, né? Enfim. Próximo. Canal Paródia Gospel, meu grande amigo. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, parceiro. Governo suspende lançamento do Voa Brasil. Marcar aqui o nosso amigo. Valeu, canal Paródia Gospel. Ó, se inscreve, gente. Traz matérias com humor. É show de bola. O cara é fenomenal. Canal Paródia Gospel. Se inscreve lá. Terezinha Pereira pra gente finalizar aqui, minha amiga. O Brasil já voou pro buraco faz tempo. Pois é, meu amigo. Estamos voando, não, estamos caindo, né? O avião, esse avião faltou gasolina, tá caindo. O QIV tá caro, caiu. Governo suspende lançamento do Voa Brasil. Pois é, tá aí. Bom, gente, um abraço, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho mais informações. Fui.